Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Então, vamos lá assistir a nossa aula? Cai, balão na rua do sabão. Elementos não vivos. Esse é o assunto de hoje, da aula de ciências. Aqui eu tenho dois exemplos de seres vivos e de elementos não vivos. Os seres vivos, aqui nós temos um exemplo de plantações e do ser humano. Do lado eu tenho elementos não vivos, que é a água e a pedra, uma rocha, certo? E a nossa aula de hoje será sobre elementos não vivos. Nós iremos falar sobre esse assunto, vou detalhar, vou dar exemplos de elementos não vivos, porém muito importante para o ser humano. Porque nós sabemos que os elementos não vivos, eles não nascem, não se alimentam, não se reproduzem e não morrem. Os minerais são elementos não vivos, como a água, o solo, as rochas, o carvão, as pedras preciosas e assim por diante. Eu irei detalhar para vocês alguns exemplos que está no livro de vocês na página 347. Essa é a nossa aula de hoje, elementos não vivos e a importância dos elementos não vivos, tá? Aí eu dei aqui dois exemplos só para você diferenciar o que é seres vivos e o que é elementos não vivos, ok? Então vamos prosseguir com a nossa aula. Esse é o dia, esse é o dia que o Senhor nos fez, que o Senhor nos fez. Dia de alegria, dia de alegria que o Senhor nos fez. Como eu falei para vocês, dei o exemplo de um elemento não vivo, nós vamos falar sobre a água. Nós sabemos que a água é muito importante. Os seres vivos necessitam dela para viver. Ela faz parte da natureza e está presente nos oceanos, nos rios, nos lagos, nas lagoas, nas nuvens e também nas geladeiras. É isso mesmo, né? Nós precisamos dela para beber, para matar a sede. Nós necessitamos da água para fazer diversas coisas. Tomar banho, limpar a casa, lavar as louças, a roupa. Enfim, a água ela é fundamental não somente para os seres humanos, como também para os animais. Os animais também precisam da água para beber, para tomar aquele banho, para ficar limpinho. Enfim, a água ela é fundamental também para as plantações, para que elas venham crescer, dar frutos e assim por diante. Então, nós sabemos que a água ela é fundamental para a humanidade. Nos fez. De alegria e de cânticos. Muito bem, aqui eu trouxe um outro exemplo que também está no livro de vocês, que é o solo. O solo, ele é importante para a vida de muitas espécies e é fonte de nutrientes. O solo, também chamado terra, tem grande importância na vida dos seres vivos. É do solo que retiramos parte dos nossos alimentos. O solo é composto de pequenas partículas de areia, de argila e de restos de animais e de plantas mortais. No interior do solo, existem pequenos buraquinhos onde ficam guardados a água e o ar e as raízes das plantas e outros organismos que necessitam para beber e respirar. No solo vivem muitos animais, como os tatus, as formigas e as minhocas. É no solo também que a maioria das plantas se desenvolvem. As plantas protegem o solo com suas raízes, que crescem e se entrelaçam debaixo da terra, criando uma tela natural bastante resistente ao desgaste provocado pela água das chuvas, tá? Então, o solo é importante
importante para a plantação, é importante também para o ser humano, ok? Muito bem, aqui prosseguindo com os exemplos dos minerais, né, que são elementos não vivos. Aqui eu tenho a rocha. A rocha são aglomerados sólidos de minerais. Quando eu falei sobre os minerais, que são elementos não vivos, como a água, o solo, as rochas, o carvão e as pedras preciosas, eu não tenho exemplo de pedras preciosas, mas as pedras preciosas são pedras mais valiosas que as comuns, por apresentarem cores, brilhos, pureza e transparências difíceis de serem encontrados na natureza. É bem difícil de encontrar, porém não é impossível, né? E aqui eu tenho um exemplo das rochas, como vocês podem observar, que as rochas são aglomerados de minerais, né? Então, são um dos exemplos de elementos não vivos, mas que são também importantes para a natureza. Dia que o Senhor nos fez, que o Senhor nos fez. Muito bem, agora aqui outro exemplo de elementos não vivos, que é a luz do sol. Nós sabemos que o sol é responsável por fornecer luz e calor para os seres vivos. Sem ele, tudo seria frio e escuro e provavelmente não existiria vida. A presença ou não da luz solar caracteriza o dia e a noite. As plantas necessitam da luz solar para se desenvolver. A exposição moderada à luz traz benefícios à saúde, sabia? Pois o contato da pele com os raios solares ajuda na absorção de vitamina D pelo organismo. E a vitamina D é responsável pelo fortalecimento dos ossos e melhora o rendimento do cérebro. Entretanto, é preciso ter cautela com a exposição prolongada do sol. A luz do sol tem os chamados raios ultravioletas, que agride a pele quando ficamos muito expostos a eles. São esses raios os responsáveis por bronzear a pele, causa sardas e pintas e envelhecimento precoce da pele. Podem também causar doenças graves. Entre 10 horas até as 16 horas ou 4 horas da tarde, os efeitos dos raios solares ultravioletas são mais intensos. Por isso, nesse período é preciso evitar ficar exposto ao sol, protegendo-se em locais fechados ou na sombra. Ou seja, esse horário não é muito eficaz, né? Não é bom você ficar exposto ao sol, porque o sol está muito quente, está muito escaldante. Então, o certo para você adquirir a vitamina D é você pegar o sol das 7 horas da manhã até as 8. É um sol saudável. E também o sol das 5 horas da tarde. Esse é um sol saudável, pois o sol está bem calmo, bem frio, não está quente, né, na realidade. E esse sol, ele vai fornecer a vitamina D para o seu organismo. E nós, seres humanos, precisamos da vitamina D no nosso organismo, porque é muito eficaz, ok? E essa é um dos exemplos também dos elementos não vivos. A importância dos elementos não vivos. Como eu falei para vocês, detalhei, né? Eu falei sobre a água, sobre o solo, as rochas, a luz do sol, né? E agora eu vou falar um pouquinho da importância desses elementos para nós. Os vegetais e os animais precisam da luz do sol, da água, do solo e do ar para crescer e se desenvolver. É na natureza que todos os seres vivos retiram seus alimentos e tudo o que precisa para sobreviver. Nós sabemos que os seres humanos, ele tira da natureza, das plantações, os vegetais para se alimentar, né? A água, como eu falei para vocês, é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. A gente não vive sem a água, né? E o ar?
O ar, eu não coloquei nenhum exemplo do ar, mas o ar, ele é muito importante. Embora não vejamos o ar, ele está em toda parte. A camada de ar em que envolve nosso planeta chama-se atmosfera. O ar é muito importante para a vida dos seres vivos. As pessoas, os animais e as plantas respiram o ar, que é uma mistura de gases. Um dos gases que encontramos no ar é o oxigênio. Quando o ar está em movimento, dizemos que há vento, né? Então, as crianças precisam do ar, os seres humanos, os adultos precisam do ar, os animais precisam do ar, tudo precisa do ar, né? Até mesmo em algumas brincadeiras, a gente precisa do ar, sabia? Para pinar pipa, né? A gente precisa daquele ventinho lá para a pipa subir, né? Então, o ar é importante para nós, né? Tanto para nós respirar, né? E é importante para as plantações, né? Então, tudo isso, todos esses elementos, ele traz um benefício muito grande para todos nós, para os seres humanos, para os animais, para as plantas, porque todos necessitam respirar. Agora nós iremos responder as atividades da página 348 a 351, as questões de 1 a 8. Eu vou ler as questões, você vai se preparar aí também ou para responder logo, ou você só vai prestar atenção na leitura e depois você responde, você escolhe. Ok, aluno? Então vamos lá nos preparar para nós iniciarmos a leitura das atividades. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Então vamos lá. Na primeira questão da página 348, diz assim: relacione as fotos e as fases da vida correspondentes. Vocês vão ligar, ok? Aí embaixo está dizendo assim: quais são? Quem é o adolescente, quem é o adulto, quem é a criança e quem é o idoso. Vocês vão ligar. Tá bem fácil essa questão. Na segunda diz assim: escreva o nome de uma pessoa com a qual você convive, que seja uma criança, um adolescente, um adulto e um idoso. Você pode, se na sua casa tiver alguma criança além de você pode escrever o nome dela. Se tiver algum adolescente, seu irmão mais velho, você pode colocar também o nome dele. O adulto é o nome dos pais, tá? O idoso você pode colocar o nome dos avós, ok? Então vamos para a terceira questão. Você está em qual fase da vida? Qual é a sua fase da sua vida? Você não é um adolescente, ainda não é um idoso, ainda não é um adulto, então você é o quê? Uma criança. Você está na fase infantil, né? Vamos para a quarta questão. Você convive com pessoas da terceira idade? Que atividades você faz com elas? As pessoas da terceira idade são os idosos, tá? Se você tiver algum idoso em casa, como um vovô, uma vovó, se estiver, você vai escrever qual atividade que você gosta de fazer com ela, tá? Você vai escrever aí do lado. Na próxima questão, na página 349, é só uma questão. Diz assim: recortes de jornais e revistas, figuras de seres vivos e de elementos não vivos e cole a seguir. Você vai colar nesse espaço que está embaixo, você vai colar todos os seres vivos que você vai encontrar, né, em revistas, em jornais, e os elementos não vivos, tá? Você vai colar bem bonitinho nesse espaço aí. Então vamos para a próxima questão, que também tá bem facinho, na página 351, é a sexta questão, tá? Numere corretamente. Lembrando que você vai colar os seres vivos na página 349 e os seres não vivos na página 350, tá bom? Tudo separadinho para ficar bem bonito. Na sexta questão, numere corretamente. O 1 você vai colocar nos elementos não vivos, tá? Encontrados na natureza. No número 2, você vai colocar os objetos feitos
pelo ser humano, tá bom? Tá muito fácil. Nós temos aqui a pedra, a areia, o lápis, o martelo, a água e a cadeira. Na 7ª questão, diz assim: faça a correspondência de acordo com as etiquetas. 1, animal. 2, vegetal. 3, mineral. Aí nós temos aqui, tá? Você vai fazer a correspondência. Quem é? O peixe, ele é o quê? Ele é um vegetal, mineral ou animal? Tá? A berinjela, ela é o quê? A água, o alface, enfim, você vai numerar conforme esses 3 que estão em destaque, tá bom? Aqui em cima da mesma coisa, tá? A garotinha, a pedra, o sal, a planta, o caranguejo, tá bom? Vamos para a 8ª questão. Leia a letra da música e responda. Eu vou ler para você, tá bom? Vamos lá. As flores já não crescem mais, até o alecrim murchou, o sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. Ó, tralalalá, ó, tralalalá, ó, tralalalá. É uma musiquinha, tá? Tô só lendo para você. Na letra A. Que seres vivos são citados na letra? Quais são os seres vivos citados nessa música? Você vai escrever lá, tá bom? Na letra B. Que elementos não vivos é citado na música? Tá? Você vai colocar lá, tem apenas um elemento não vivo que é citado na música, tá? Preste bem atenção. Então, essa é a atividade que você vai fazer, você vai responder, ok? E depois nós vamos corrigir, vamos dar o nosso visto, ok? Muito bem. Eu tenho aqui uma pesquisa, é um trabalho, tá? Esse trabalho vale 2 pontos na prova de ciências. O que você vai fazer? Você vai pesquisar sobre a importância dos elementos não vivos para os seres vivos. Eu falei aqui na aula sobre a importância, eu citei algumas importâncias, quais são os benefícios do sol, da água, do solo. Então, é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você pesquise sobre as importâncias que os elementos não vivos trazem para os seres vivos, certo? Você vai pesquisar outras importâncias, quais são os benefícios. Além desses que eu falei, tem outros, né? Eu não falei todos na aula para a aula não ficar muito extensa e muito cansativa, mas tem outros benefícios que esses elementos não vivos trazem para os seres vivos. Então, eu quero que você pesquise com a ajuda da mamãe, com a ajuda do papai. Você vai colar figuras, tá? Você vai fazer a capa do seu trabalho, bem bonitinho, com a sua letrinha, tá bom? Esse trabalho vale 2 pontinhos para a nossa prova de ciências, tá? Então, eu quero que você pesquise tudo sobre as importâncias que os elementos não vivos, eles trazem para os seres vivos, certo? É um trabalho que você vai aprender mais, né? Porque tem muitas coisas que eu não falei aqui e nessa pesquisa você vai ver que tem outros benefícios, que os elementos não vivos têm outros benefícios para os seres vivos, certo? Você vai pesquisar e você vai notar e vai aprender mais ainda sobre esses benefícios que os elementos trazem para os seres vivos, ok? Esse trabalhinho você vai guardar para o nosso retorno, ok? Nosso retorno em sala de aula. Esse trabalhinho vale 2 pontos, certo? Muito bem! Até a próxima aula, alunos! Beijos da tia Andréia! Tchau, tchau! Vai fazendo chique, chique, tá chegando, será? O bem de